Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Hino maravilhoso, nos lembra de quem é o nosso Deus em momentos que a gente precisa estar lembrando. O final de ano é sempre um tempo de reflexão, o final de ano é sempre um tempo no qual nós pensamos como chegamos até aqui, é o momento em que fazemos votos para o novo ano, é o momento em que pensamos, no novo ano eu gostaria de alcançar alguns objetivos, ou é o momento que acumulamos alguns arrependimentos também. Final de ano traz uma sensação de renovo. Finalmente um ciclo está se acabando, mas um novo ciclo em que há esperança está à nossa frente. E isso é muito parecido com o que é a vida, não é? Às vezes a gente percebe que enquanto a vida, por um lado, ela está se encerrando, por outro lado, ela começa, e esse ciclo, ele persiste, apesar desse mundo caído. Estamos falando exatamente disso. Estamos falando de multiplicação, estamos falando de colheita, estamos numa série chamada A Colheita, e hoje o título da série ele seria A Colheita Gera Novas Semeaduras, e eu gosto de pensar em títulos alternativos, então eu estava pensando em algo como Uma Vida que Transborda ou Uma Colheita Transbordante. A ideia de uma colheita tão farta, tão próspera, que ela nos permite ter o suficiente, mas mais do que isso, ela nos permite transbordar, multiplicar. E irmãos, a verdade é que essa vida ela é cheia de percalços, dores e provações. A verdade é que a vida ela não é fácil. Chega uma época em que nós crescemos e nós percebemos que não só a nossa, mas a vida de ninguém é fácil. Todos nós temos suas dores, seus medos, aquilo que deixamos para trás. Por vezes nós pensamos como os nossos pais conseguiam, como aqueles que vieram antes de nós conseguiam. E à medida que vamos avançando na vida, vamos colocando sandálias cada vez mais de humildade, sabendo que a vida ela não é tão simples. Algumas vezes nós nos dedicamos muito em algumas áreas e elas não dão fruto, muito parecido com a pessoa que faz uma carreira, que se forma em uma área, mas acaba não atuando nela. Às vezes não é aquilo que nós esperávamos que nos acontece. Às vezes a vida nos leva para outro rumo, e isso é natural. Nessa noite nós vamos falar sobre uma vida que transborda. Mesmo em um mundo caído, em um mundo mau, nós estaremos falando sobre uma vida que transborda, uma vida que gera impactos em novas vidas. Uma vida que tem uma colheita transbordante, ou seja, uma colheita que gera novas semeaduras. E sabendo disso, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias para que nós estejamos lendo juntos o Salmo 126, salmo que vez ou outra eu cito aqui, algo que eu falo recorrentemente é de semeadura, então o Salmo 126 é um salmo que vez ou outra eu estou citando aqui, e é um salmo que nós estaremos explorando nessa noite. Salmo 126, peço que aqueles que encontraram possam estar se colocando de pé, mais uma vez, para que nós estejamos lendo juntos esse salmo. Salmo número 126 diz o seguinte na minha tradução: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse salmo é um salmo muito famoso, é um salmo muito conhecido. Nós daremos ênfase nos versos 5 e 6,
verso no qual várias vezes eu acabei citando aqui nessa noite, mas é interessante que a ideia de colheita é uma ideia de ciclo, e não há como você apressar muito. As fases, elas precisam vir naturalmente. E aqui, imagine que você semeou e está vendo a satisfação da sua colheita, quase como obra acabada. O campo está quase pronto para a colheita. Quem planta sabe que coisa boa é você começar a ver os frutos nascendo. Você ainda nem colheu, você ainda nem provou o fruto da colheita, mas quando você vê lá a primeira fruta saindo, começando a crescer, dá uma sensação de que o seu trabalho está tendo resultado, dá uma sensação de que as coisas estão dando certo. Isso é natural, mas várias coisas podem impedir uma colheita em nossa vida, espiritualmente falando. Um tempo de seca e provação, ou se chover demais e as plantas ficarem sufocadas, ou mesmo, como no Antigo Testamento a gente chegou a ver, se as frutas estiverem ali quase prontas e de repente vier um enxame de gafanhotos ou algo do tipo. A gente percebe que a colheita, ela pode, no finalzinho, quando a gente achou que daria certo, ela pode ser cortada, ela pode ser interrompida. E o fogo, então, algo tão temido em algumas regiões que plantam. Já imaginou? Eu sempre ficava pensando, às vezes a gente assiste aquelas casas que pegam fogo por aí, principalmente casas de madeira, né? E a gente fica triste, às vezes a gente vê a pessoa desesperada, perdeu a casa, perdeu bens, é algo desesperador. Às vezes perde o que acumulou em uma vida toda. E aqui, uma colheita, a sensação é a mesma, porque se pegasse fogo na plantação, se pegasse fogo em tudo aquilo ali, não só o que você colheria, mas as sementes que seriam replantadas se perderiam. Daí a importância de você acompanhar de muito perto todo o plantio. O problema é que em nossa vida há esse risco. E em nossa igreja há o risco de momentos de caos e tormentas jogarem por água abaixo tudo aquilo que nós semeamos. As circunstâncias podem parecer intimidadoras. Nós podemos olhar não só para essa igreja, mas para a nossa vida e pensar que chegou ao fim. Hoje mesmo eu fiquei pensando numa frase que eu vi de uma moça que ela falou que a sua família estava por um fio, estava desmoronando. Às vezes nós temos essa sensação. Então a gente observa que por mais que a gente semeie, há sempre certo risco, e a gente vê isso nesse salmo, mas aqui a gente não vê só isso, há alguém que semeou em meio ao caos, a gente vê o que acontece quando o Senhor muda a nossa sorte. Vamos olhar os versos 5 e 6, versos lindos que falam: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando a gente olha para esses dois versos, ele nos fala algo sobre uma vida que transborda, ou sobre uma colheita que gera novas sementes. Esses versos, eles nos falam que a pessoa que tem tal colheita, a pessoa que tem uma vida que transborda, a pessoa que tem tudo isso, ela não se rende às circunstâncias. E eu fico pensando no hino que a gente acabou de cantar. Ela sabe que o Senhor dá a chuva, do Senhor é a terra, o Senhor cuida de mim e de ti. A pessoa na qual sabe que tem uma vida que transborda, ou seja, a pessoa que é capaz de ter uma colheita que gere novas sementes, ela não se rende às circunstâncias, ela semeia com lágrimas. E irmãos, aqui a ideia de que você está trabalhando mesmo com muita tristeza no coração. Aqui a ideia de que mesmo que você tenha perdido tudo, você continua trabalhando.
Tem uma música que nos fala, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. E aí ela continua, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. A ideia aqui é que mesmo com lágrimas você trabalha sabendo quem é o seu Deus. E irmãos, quando a gente está perto do perigo, existem 3 reações que são muito comuns, instintivas e comuns. Por exemplo, a primeira sensação é a apatia. Quando uma situação ela é muito dolorosa, ela é muito desgastante emocionalmente, ou ela é muito tensa, a primeira sensação é a apatia. E ela pode ser emocional ou física. Por exemplo, imagina que você esteja passeando na rua e do nada você veja um pitbull solto caminhando na sua direção. É essa a sensação. Algumas pessoas congelam e essa é uma sensação normal. Você congela frente a algum perigo na esperança de que aquele predador ou aquele animal perigoso ou aquele perigo simplesmente passe e vá embora. E emocionalmente a gente faz isso muitas vezes na vida. Quantas vezes a gente espera o perigo passar? Quantas vezes a gente espera as coisas simplesmente passarem? O problema é que nem todo perigo, nem todo desgaste emocional, nem toda briga ou tormenta ou tribulação vai passar só porque a gente quer, só porque a gente está esperando, só porque a gente gostaria que a situação se resolvesse. Uma outra situação é a fuga. Então, você viu o cachorro e aí você saiu correndo. E eu lembro que criança faz muito isso, eu já fiz muito isso. Eu lembro que a gente tinha um vizinho que tinha um fila brasileiro, né? Aquele cachorro grande. E aí a gente tinha muito medo. E eu lembro que uma vez aquele cachorro fugiu, não é? E lá na casa do vizinho, na frente, na rua, tinha uma grade que era quase do tamanho dessa parede. Quando o meu colega falou para a gente correr, eu já estava lá, entendeu? Vem para cá, eu ainda falei para ele. E aí, às vezes, a gente faz isso na vida, não é? O problema aparece e a gente fica com tanto medo que a gente corre, que a gente foge. E talvez para fugir de um cachorro ou de um problema, isso resolva. Mas, nas nossas situações, às vezes não há como fugir. Nós precisaremos de outra atitude. Uma outra atitude é a agressividade, e às vezes ela é muito comum em pessoas que sofrem assalto, né? A pessoa sofre um assalto e aí alguém chega armado, em vez dela entregar a bolsa, entregar as coisas, ela parte para cima do assaltante. Aí pergunta depois para a pessoa, por que tu fez isso? Na hora eu nem pensei. Essa é uma reação que acontece muito com a adrenalina no nosso corpo. Só que elas são reações naturais. E para resolver os problemas da nossa vida, para resolver aquilo que enfrentamos, nós precisaremos de mais do que isso. Nós precisaremos de uma reação que não é comum, que é confiar no Senhor. Não é comum nós confiarmos em um Deus que não vemos. Não é comum as coisas explodirem e a gente orar a Deus pedindo orientação e buscar agir segundo a sua palavra. Mas confiar no Senhor é uma característica daqueles que veem a sua semeadura transbordar, a sua vida transbordar. Confiar no Senhor e não se render às circunstâncias é a primeira característica. Qualquer um que se rendeu às circunstâncias, infelizmente, já perdeu a guerra, já perdeu a batalha. Se nós, enquanto igrejas, nos rendermos ao que somos hoje, aos nossos problemas, não há mais o que fazer, irmãos. E infelizmente nós vemos por aí. Infelizmente, como pastor, andando por aí, eu tenho visto igrejas que se renderam às circunstâncias. Tem dificuldade de crescer, tem dificuldade de servir e se entregam como se aquilo estivesse bem. E, irmãos, eu sei que a vida e as circunstâncias nos batem. Eu não quero desmerecer. Eu não quero dizer que isso nunca possa acontecer conosco ou mesmo comigo. Eu sei que às vezes a vida bate de formas que a gente nem imagina, né? Eu sei que às vezes Deus nos faz ficar de joelhos com a cara no pó.
Mas nesse momento, quando não houver o que fazer, então há a necessidade de buscar a Deus desesperadamente. A gente precisa entender isso. Em segundo lugar, irmãos, se uma vida que transborda, ela não se rende às circunstâncias, ela não se rende, ela não se coloca nesse sentido de resignado frente aos problemas, a gente precisa entender que a colheita que gera novas semeaduras, que para você ter uma vida que transborda, em vários aspectos, você precisa semear em meio à dor. Você precisa semear em meio à dor. É isso que o texto nos fala, semear com lágrimas, sair andando e chorando enquanto semeia. Você está chorando, mas vai trabalhar. Você está chorando, mas vai se colocar diante de Deus. Você está chorando, mas não entrega os pontos, mesmo com as dificuldades. E, irmãos, nos últimos anos, algumas das pessoas mais vitoriosas que eu vi nessa vida venceram essas guerras em meio a muitas lágrimas. Algumas delas eu tive o prazer de chorar junto. Mas, irmãos, você precisa entender que as nossas maiores batalhas serão com muitas lágrimas. Ninguém espera que a vida seja um morango, que a vida seja doce ou fácil. Não é. Várias vezes aquilo que Deus tem para você será conquistado em meio a muitas lágrimas, em meio a muita dor, em meio a muito choro, em meio a uma semeadura com dificuldades. E a gente precisa entender isso. Eu lembro do texto de Romanos 3, capítulo 5, verso 3 a 5, eu até trouxe aqui, que diz: e não somente isso, mas nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que o texto está nos falando é que em meio à tribulação é que o nosso caráter é forjado. Em meio à tribulação é que Deus nos torna mais fiéis. Em meio à tribulação que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E mais do que isso, é em meio à tribulação que nós nos preparamos para as bênçãos que Deus tem para nós. E, irmãos, eu nem gosto de citar algumas frases, né, porque eu lembro de algumas pessoas que citam e não são tão referências para mim, mas fato é que nós estamos em uma geração que gosta das bênçãos de Deus, mas não quer amadurecer, não quer passar pelo deserto, não quer passar por processos, não quer ter uma casca mais grossa, não quer precisar fincar suas raízes mais fundo, como uma árvore que passa por tempestades. A gente não quer tudo isso. Às vezes Deus está nos falando, Deus está nos guiando, e nós, o que nós fazemos? Nós murmuramos, nós temos comportamentos que atrasam o processo. E eu acho que uma das coisas que mais me impressiona, irmãos, é o povo de Israel, não é? A gente olha a história do povo de Israel. O povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e ele chega ao Egito, ele chega a Canaã em 3 semanas. Eu sempre lembro disso. São 3 semanas o período que demorou para o povo sair do Egito e chegar em Canaã. E aí lá, o que acontece? Deus manda eles enviarem espias, eles enviam espias, e os espias chegam e falam: olha, lá tem gigantes, lá tem uma série de coisas, nós somos como gafanhotos. Só Josué e Caleb falam: olha, aquela terra mana leite e mel, vamos tomá-la porque Deus nos deu. Aí sabe o que o povo faz? O povo fica com tanto medo, tanta ira, que o povo reclama. Porque Deus nos trouxe aqui para que a gente morresse no deserto. O povo fala para Moisés: era melhor a gente ter ficado no Egito, morrer lá, pelo menos lá nós tínhamos alimentos, podíamos ter filhos, mas tu nos trouxestes aqui para morrer no deserto. E aí o que acontece? Moisés se indigna, Moisés fala com Deus,
Moisés intercede, e aí Deus fala: olha, Moisés, manda esse povo para o deserto, porque ninguém vai entrar em Canaã. E aí a reviravolta da história, o povo fala: não, a gente vai entrar. E eu sempre olho essa história, meu Deus, parece criança, né? Tu fala assim: não, a gente vai. Aí a criança: não vou, então, vamos ficar aqui. Aí a criança: não, eu quero ir, né? E o povo faz isso: não, a gente vai entrar em Canaã. E Moisés fala: olha, não vão, Deus não vai com vocês, Deus não vai ajudar. E o povo vai sozinho, sem Moisés e sem Deus, para a frente de batalha, tentar conquistar Canaã. E a história diz que o povo de Canaã alcança o povo de Israel e vai massacrando, de sorte que muitos morrem ali, muita gente que não precisava ter morrido. Mas a gente observa que a partir dali o povo fica 40 anos no deserto. E por que o povo fica 40 anos no deserto? Porque reclamava das circunstâncias, reclamava de Deus, reclamava de tudo. Irmãos, se Deus te tratasse da mesma forma, quanto tempo você demoraria para sair de onde está? Se Deus te tratasse da mesma forma, pelas suas reclamações, quanto tempo você demoraria para sair de onde está? A gente precisa entender que várias vezes Deus nos convida a semear com lágrimas, em meio à dor, mas com o coração obediente e submisso. Não é reclamando, não é fazendo de má vontade. E aí o nosso desafio aqui é ter um caráter aprovado, ter um caráter digno das bênçãos que receberemos. E por fim, uma vez que a gente faz isso, uma vez que a gente atravessa esse processo, uma vez que a gente semeia com lágrimas, e isso é muito difícil, semear com lágrimas é muito difícil. Uma vez que a gente semeia em meio à dor, a gente pode chegar à colheita que gera novas semeaduras. A colheita que gera novas semeaduras é uma vida que frutifica. É uma colheita tão abundante que você não só tem para si, mas você transborda. E esse transbordar vai frutificar novamente. E, irmãos, isso é visto no mundo como um todo. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma árvore, e eu vou falar uma árvore aqui de uma fruta que eu gosto muito, não é? Que é o açaí. Fui pesquisar assim, quantos caroços de açaí nascem por ano, né? E o que eu achei de dado? Que um pé de açaí, ele produz, em média, 4 cachos por ano. Cachos grandes, aqueles volumosos. E esses cachos têm, em média, 3,5 mil caroços por ano. E aí a gente lembra, né, que o açaizeiro, ele nasce daquele... Quem nunca viu, por exemplo, perto de onde bate açaí, né, às vezes o fruto está lá, o caroço está lá, e aí ele sai daquela saca, né, já começa a brotar. Um açaizeiro só é uma semente daquela, que floresceu. E aí a gente consegue notar que se um açaizeiro vivesse 20 anos, ele consegue viver muito mais, ele daria, em média, 280 mil frutos. Olha que impressionante. Olha que impressionante é a natureza. É por isso, irmãos, que se nós não frutificarmos, há algo muito errado conosco. E a gente precisa corrigir, a gente precisa clamar a Deus, a gente precisa se empenhar, porque tudo aquilo que está vivo frutifica. Tudo aquilo que há vida cresce e frutifica. E aí eu lembro do texto lá de João 12, 24, no qual Jesus fala: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continua ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A gente precisa entender que para muitos nascerem, nós precisamos entregar nossa vida. O evangelho é isso. O ciclo da vida também é esse. Para novas árvores nascerem, o fruto precisa morrer, a semente precisa morrer, para que nasça um novo fruto. E é interessante isso, né? Às vezes a gente é muito, como é que eu posso dizer? A gente não é exponencial, essa que é a realidade. Nossas contas, elas não são exponenciais.
A gente pensa muito em soma, não é? Na nossa vida. Se a gente consegue mais disso ou mais daquilo outro, mas a gente tem muita dificuldade de pensar em algo exponencial. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de acreditar que no próximo ano, por exemplo, alcançaríamos 100 membros. Agora que nós somos 25 pessoas nesse local. Como é que a gente poderia alcançar mais do que o triplo? Na nossa cabeça, a gente não consegue compreender esse tipo de coisa, mas o reino de Deus, ele tende a ser exponencial. E a gente precisa entender que várias vezes na nossa vida, a gente não tem essa percepção. Sabe, quantas pessoas não mudaram a história da humanidade? Vai que ali do lado do irmão Wallace, de camisa vermelha, está o próximo Isaac Newton, né? Ele descobre algo tal qual a eletricidade foi descoberta. Vai que ali o nosso Miguelzinho é quem vai descobrir a próxima cura do câncer. Vai que o Joãozinho é quem vai levar o evangelho às últimas tribos que ainda não conhecem o evangelho aqui no nosso Brasil. A gente não sabe o potencial infinito que há nessas novas vidas, nem nas pessoas que virão aqui. A gente não tem noção do que Deus pode fazer através da minha e da sua vida nesse local. Mas para isso é necessário morrer em Jesus. Jesus fala, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Agora, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. A gente precisa entender que uma nova vida, e a igreja nova vida, ela é muito parecida com uma planta florescendo, pequena, frágil, muito parecido com um rebento de uma árvore, um broto novo, um galho saindo, mas os seus frutos serão grandiosos. Amém? E aqui, esse contexto do Salmo 126, eu fiquei relendo e lendo esse Salmo durante a semana, e eu fiquei pensando, quem escreveu esse salmo claramente falou de Israel. Mas eu peço que você olhe sua Bíblia agora junto comigo. Se eu fosse escrever esse salmo e estivesse pensando na nossa igreja, ele estaria muito parecido com o que eu vou ler agora. Quando o Senhor restaurou a sorte da nova vida, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então nas igrejas se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as chuvas torrenciais em Belém. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, estamos aqui diante de um Deus que pode semear, que pode fazer crescer. Estamos diante de um Deus que as sementes lançadas há anos podem brotar. Estamos diante de um Deus que é capaz de multiplicar, de mudar a nossa sorte, de mudar a sorte da sua vida. Talvez você já tenha esquecido isso, mas basta uma palavra do Deus vivo para mudar a sorte da sua vida, a sua história. Nós esquecemos que estamos diante de um Deus que gosta de abençoar, como diz Hebreus, que aquele que crê em Deus precisa crer que Ele é real e abençoa aqueles que dele se aproximam. Estamos diante de um Deus vivo e que é capaz de soprar vida de maneira que nós nunca vimos antes aqui nesse bairro. Estamos diante de um Deus que é capaz de nos fazer alcançar 1% desse bairro, sejam 300 ou 3.000 pessoas. Estamos diante de um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou desejamos. E, irmãos, talvez você tenha esquecido disso. Talvez você pense que eu estou brincando ou que eu estou exagerando. Talvez você tenha esquecido há quanto tempo o Senhor fez maravilhas na tua vida. Talvez você nem lembre ou você nem acredite que o impacto possa ser tão grande. Mas Deus pode fazer. Deus pode fazer mais.
mais do que você consegue pedir ou mesmo desejar. Deus pode ir mais fundo e te fazer uma árvore maior e mais frutífera do que você jamais imaginou, para a honra e glória do seu nome. Amém?